Congresso entra nessa ideia. Manchete do Ari. O Ari, joias? Não entendo. Joias. Isso aí, as joias. Tem E novidade joias, nesse cara, caso? tem novidade de hoje, quentíssima. Olha lá, ó. Olha, o furto de joias da presidência. A Polícia Federal apresenta provas inéditas, imagens daquele kit ouro branco, Kit ouro branco, né? peças todas cravejadas em diamante, Bonito, que né? o Diamante então bonito. presidente Jair Bolsonaro recebeu de presente do governo saudita, aquele governo muito democrata que adora jornalistas. Aham. Vamos por partes, aliás, avaliada em R$500 mil, 500 mil. Certo. E aí o Bolsonaro mandou vender, Mauro Cid, seu ajudante de ordens. Depois, quando o caso veio a público pela imprensa, mandou recomprar para não ter que responder judicialmente pelo uso inadequado Aí é o de um kit, bem né? que é do país, não é dele. E agora as imagens mostram, olha aí, cravejado de brilhante. Gente, tem esse aí. Tem o Rolex, o relógio Rolex. Esse foi vendido em separado, acho que conseguiram um preço melhor para ele. Certo. Muambeiro, né? Tem um o ex-presidente. masbarra, né? Que é um Isso, um terço islâmico, abotoaduras, uma caneta. Você tem aí o ex-presidente e as séculas terminaram virando muambeiros de joias valiosas. Essa é que é a verdade. E a Polícia Federal conseguiu imagens da venda lá em Miami. Em Miami. E também da recompra. Não tem mais o que negar. Está tudo comprovado com imagens, inclusive um novo personagem do processo de venda e de recompra dessas joias. Então, está provado. É um patrimônio do país do qual o ex-presidente se apropriou. E vendeu para pegar o dinheiro e embolsar. Para pagar... Para apagar os rastros. Mas não dá mais para apagar. A PF já conseguiu rastrear e provar por A mais B que ele pegou o patrimônio nacional e pediu que o seu ajudante de ordens vendesse para embolsar a grana. Está, inclusive, na delação do Mauro Cid. Sim, ele confirmou. Quer dizer, a polícia, professor Vila, está cotejando as provas diante do que o Mauro Cid falou, né? Na delação. Perdemos o professor Vila. Oi, voltou. Voltou. E aí são muitos crimes que o presidente cometeu, entre outros, nessa ação, né? Peculato, que é desvio de recursos públicos, né? Lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e por aí vai, né? Ou seja, com todas essas provas, não é possível chamá-lo de cidadão de bem ou de conservador nos costumes e liberal na economia. Isso é crime, é criminoso. No mínimo 3 crimes, são muito mais, nessa operação só, né? E é incrível, Amadeu e todos e todas que nos acompanham, é que os fanáticos do extremismo bolsonarista, quando encontram essa informação e as imagens e a comprovação, é como se nada tivesse acontecido, entra por um ouvido, sai por outro, eles não viram nem ouviram, e segue a vida. É como alguém pode falar sobre recursos públicos, sobre o país, sobre administração pública, relações diplomáticas, quando faz um ato de ladrão. Porque se é pobre, negro e favelado, é chamado de ladrão, né? Já quando é branco, ex-presidente da República, então a gente é mais fino, fala, houve um peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, é inacreditável. Vamos esperar que o inquérito seja enviado ao Supremo Tribunal Federal, deverá certamente ser recebido, esse das joias, e é mais uma ação penal, porque tem dos atos golpistas e outras, que eu espero que ele comece a responder, no segundo semestre desse ano, né? Para não falar que querem tirá-lo da eleição de 2030, porque de 26 ele está fora, por um ato jurídico golpista. Não, ele cometeu crimes e chega. E pior, Amadeu, é que falam em anistia para ele. Agora é voz corrente em Brasília ou em outros locais, se fala muito de política, que em troca da eleição do candidato X para presidente da Câmara, os deputados se comprometeriam a votar a anistia do Bolsonaro sobre a condenação, registre-se, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que é a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Em suma, haja crimes, hein? Pois não, Guga?
Pois é, como falou o professor Vila, agora está tendo esse momento de chantagem. Os bolsonaristas já estão querendo trocar voto para eleger determinado nome lá à presidência da Câmara, em troca da aprovação da questão da anistia, para que o Bolsonaro volte a ser elegível, né? Eles não querem outro nome na próxima eleição, eles ainda acreditam que o Bolsonaro vai concorrer, então, claro, usando o poder de chantagem deles. E como falou o professor Vila, entra por um ouvido e sai por outro. Essas denúncias contra o Jair Bolsonaro. Nenhum militante bolsonarista, de fato, por conta dessa história das joias, deixou de ser bolsonarista, é o que parece. Eles ignoram isso e continuam atacando outros políticos, tentando usar como bode expiatório. E aquele que é ladrão, e aquele outro. E ignoram, sim, vários indícios que mostram, que comprovam que Jair Bolsonaro surrupiou joias. Ele não fez só isso, ele tem o cartão de vacina que ele falsificou. Ele não tem só isso, ele tem o golpe de Estado que ele tentou dar. E já há provas contundentes em 3 casos cabulosos, são 3 casos grandes que envolvem um ex-presidente. Se o Jair Bolsonaro não parar na cadeia, no Chilindró, não existe justiça no Brasil. E eu sou tão infantil que eu consegui, quando eu tive o meu momento de reconciliação com o Jair Bolsonaro, que estava me processando e perdeu o processo, teve, claro, a tentativa de reconciliação que não deu em nada e tinha acabado de estourar essa história das joias. Eu sou tão infantil que eu consegui perguntar para o Jair Bolsonaro durante a reconciliação se estava tudo jóia com ele. Ele não gostou muito da minha pergunta. E eu creio que hoje não está nem um pouco, né, Jair Bolsonaro? Jóia para você. O Guga foi infantil, Apoliana. Querido. O Guga. Será? Ele foi um querido. Foi sem maldade. Não, inclusive eu queria ter essa oportunidade de, em algum momento, perguntar se está tudo jóia para o Bolsonaro, né? Mas, como o Guga disse, eu acho que dificilmente a gente vai ter uma resposta feliz dele depois dessa pergunta. E é sempre bom a gente relembrar, né, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, porque todo mundo diz, a joia era dele. Não, a joia não era dele. Ele recebeu no exercício da presidência da República e utilizou a estrutura da presidência da República, a estrutura de Estado, a estrutura que é sua, cidadão, para pegar esse dinheiro, vender, pegar o dinheirinho e botar, entendeu? Em benefício próprio. Pelo menos é isso que as investigações da Polícia Federal estão apontando. Os indícios levam para isso. Foi isso que o Cid